Até 2050, sua vida será completamente diferente. Sua casa, seu trabalho, até as cidades em que você vive. Tudo terá mudado drasticamente. Mas como isso realmente vai parecer? E como chegaremos lá? Vamos mergulhar nas mudanças já em andamento e explorar como a vida realmente será em 2050. Mas vamos começar com 6 anos entre agora e 2030. Uma das maiores mudanças previstas para 2024 a 2030 será o surgimento do que alguns chamam de megacidades. São cidades enormes, com populações acima de 10 milhões de habitantes, grandes áreas superficiais que permitem crescimento futuro e fortes sistemas de transporte. Os Estados Unidos da América já têm 2 megacidades, Nova York, com mais de 23 milhões de pessoas, e Los Angeles, com mais de 18 milhões. E mais algumas podem entrar na lista até 2030, já que Chicago e Washington estão à beira de ultrapassar a barreira dos 10 milhões, com a conclusão de que as cidades vão ficar mais lotadas do que nunca e só vão ficar maiores à medida que nos aproximamos de 2050. Sua casa também mudará significativamente devido à popularização das casas inteligentes. Quase 43 milhões de americanos já tinham algum tipo de tecnologia para casas inteligentes até 2019. Até 2024, esse número subiu para quase 70 milhões de americanos, representando mais de 1/6 da população. E a tendência vai crescer a partir daí. É previsto que em 2028, mais de 103 milhões de americanos estarão vivendo em casas que incluem algum tipo de tecnologia inteligente. Outras mudanças tecnológicas devem incluir restrições impostas às plataformas de mídia social, de forma similar ao ocorrido com o TikTok. Sam Adams, que é um veterano de 24 anos na International Business Machines, sugere que veremos o surgimento de novas plataformas que dão maior ênfase à privacidade, uma questão sobre a qual 71% dos adultos americanos dizem estar muito ou um pouco preocupados. Andando de mãos dadas com isso, estará a pura escala de desinformação nessas plataformas e na web como um todo. A inteligência artificial deepfake, ou IA, continuará a crescer em popularidade, passando de um tamanho de mercado de 564 milhões em 2024 para mais de 5 bilhões até 2030. Isso representa uma taxa de crescimento anual composta de 44,5%. E isso significa uma coisa para o futuro imediato dos Estados Unidos da América: milhões de imagens e vídeos falsos tentando desinformá-los sobre situações sociais. Mas voltando às megacidades e ao aumento geral da urbanização dos Estados Unidos da América, entre 2024 e 2030. Isso não pode significar boas coisas para o meio ambiente, certo? Infelizmente não. Em janeiro de 2023, a Universidade Stanford publicou um relatório afirmando que estamos no caminho para o aquecimento global atingir 2,7 graus Fahrenheit acima das médias pré-industriais até a década de 2030. Pior ainda, não importará o quanto façamos para limitar nossas emissões de gases de efeito estufa entre agora e então. A temperatura vai subir de qualquer maneira. Apenas em termos de custos, espera-se que o impacto das mudanças climáticas coloque os Estados Unidos da América em desvantagem entre 2 bilhões e 4 bilhões todos os anos apenas em saúde. A agricultura, a saneamento e o setor de água serão os mais afetados por essas mudanças de temperatura. Só vai piorar a partir daí, então continue assistindo para ver o quanto o planeta terá aquecido até 2050. Contudo, há alguns aspectos positivos. A Associação de Indústrias de Energia Solar, ou Associação de Indústrias de Energia Solar, tem como objetivo garantir que a energia solar será responsável por gerar 30% da eletricidade anual da América até 2030. Isso é uma meta, entenda bem, e não uma garantia. No ritmo atual de adoção, a energia solar representará apenas 15% da eletricidade gerada até 2030. A Organização das Nações Unidas tem metas ainda mais ambiciosas. Espera-se criar um mundo e os Estados Unidos da América em que 65% da eletricidade venha de fontes renováveis. Se nada mais, você provavelmente verá muito mais painéis solares e fazendas eólicas até 2030. Pode não ser o bastante para deter as mudanças climáticas, mas é um início. De fato,
O crescimento populacional pode ser o inimigo do combate às mudanças climáticas. Segundo o Bureau de Censos, 2030 marcará mudanças demográficas importantes nos Estados Unidos da América. Até então, todos os baby boomers terão mais de 65 anos, o que representa 1/5 da população americana em idade de aposentadoria. Continue assistindo para ver qual impacto isso terá na população americana nos anos 2030. O crescimento da população continuará, atingindo uma média de 1,8 milhões de pessoas por ano entre 2017 e 2016. Essa média será influenciada pelo crescimento de 2,3 milhões por ano até 2030, embora vá diminuir nos próximos anos a ponto de 2030, provavelmente marcará a primeira vez na história americana que a migração internacional líquida superará o aumento natural através do nascimento como principal motor da população americana. Essa população em crescimento também experimentará algumas mudanças sérias no trabalho e na sociedade entre 2024 e 2030. O surgimento da inteligência artificial, que já está bem encaminhado, ditará a maioria dessas mudanças. Segundo a PricewaterhouseCoopers, 37% das pessoas temem que a crescente automação decorrente do aumento do uso da IA as deixará desempregadas. E eles podem não estar errados. A Big Insights estima que a automação substituirá 30% dos empregos americanos até 2030. A organização sugere que veremos uma corrida para o uso aumentado de robótica para empregos em processamento de carne, hospitalidade e várias outras indústrias. Porém, há pontos positivos. 74% dos americanos estão dispostos a aprender novas habilidades para garantir empregabilidade futura. E 73% acreditam que a tecnologia nunca pode substituir a mente humana. A questão central é: essas pessoas estão corretas? A resposta virá à medida que avançarmos mais profundamente nos anos 2030 e em direção a 2050. Mas o que é certo é que de 2024 a 2030 haverá uma crescente instabilidade no mercado de trabalho, com 60% dos americanos acreditando que o emprego estável a longo prazo logo será coisa do passado. Eles podem ter razão. A classificação brasileira de ocupações projeta que a taxa de desemprego aumentará de forma contínua até 2030, passando de 3,8% no primeiro trimestre de 2024 para 4% em 2025 e, por fim, 4,5% em 2030. Não há muita informação encorajadora aqui. As coisas começarão a melhorar quando você chegar aos anos 2030 e se aproximar de 2040, certo? Bem, sim e não. No front tecnológico, a Alliance Partners oferece algumas visões interessantes sobre como será a habitação. Sugere que a maioria das casas será impressa em 3D por robôs de construção, em vez de usar métodos tradicionais. As casas resultantes serão projetadas com conexões de rede completas para torná-las inteligentes. Positivamente para a pessoa média, esses novos métodos de construção criarão casas super inteligentes que custam 60% menos que em 2024 e podem ser construídas em semanas. Se essas economias seriam repassadas aos compradores de casas é outra questão completamente, e não há um bom precedente para que isso seja o caso. Melhorias no atendimento médico também terão um impacto definido na sociedade americana, especialmente em relação ao parto. Segundo a Axios, com base nas projeções da Organização das Nações Unidas, a expectativa de vida média de uma criança americana chegará a 83 anos até 2040. Para contextualizar, isso é 5 anos a mais do que a expectativa de vida de 2024. A mortalidade infantil também diminuirá drasticamente, com apenas 3 em cada 1.000 infantes falecendo, o que representa uma redução pela metade da taxa atual. Então, o cidadão médio dos Estados Unidos da América será mais rico e saudável do que nunca. Vamos nos aprofundar nas inovações esperadas para a saúde durante a década de 2030. Alguns preveem que inovações na saúde global, incluindo novas tecnologias, reduzirão os encargos totais aos Estados Unidos da América ao sistema de saúde pela doença entre 6% e 10%. Tais inovações incluem tecnologias moleculares e as ciências ômicas, componentes-chave da biorrevolução.
Essas tecnologias permitem que médicos direcionem moléculas específicas dentro das células, de forma semelhante à vacina coronavírus da ICIS-19, que direcionou a proteína S presente na superfície do vírus. Até 2040, essa abordagem emergente se tornará tão difundida que será praticamente o padrão. A medicina regenerativa e a terapia celular se popularizarão. Outros avanços tecnológicos são talvez mais especulativos. Por exemplo, poderíamos ver a implementação completa da tecnologia de comunicação sem fio 7G até 2040. Essa tecnologia fornecerá velocidades de conexão à internet que são impressionantes 100 mil vezes mais rápidas do que as velocidades máximas de 20 gigabits por segundo, alcançadas pelo padrão 5G, que temos em 2024. Essas velocidades mais rápidas permitirão assistentes virtuais completos, ou VAs. Sua casa será equipada com uma série de sensores e sistemas de diagnóstico que podem realizar constantes verificações físicas e médicas em você. Com seu VA, essencialmente sendo um repositório dos dados coletados que você pode consultar a qualquer momento. Você poderá ter uma pequena frota de robôs, drones e outras tecnologias com IA em casa. Especialistas acreditam que até 90% das tarefas domésticas serão realizadas por robôs e drones até 2040. Não se esqueça das megacidades emergentes também. Dallas terá uma população de 10 milhões até 2035, com Houston seguindo logo depois em 2043. São Francisco também se tornará parte do fenômeno da megacidade, indicando que as cidades americanas seguirão a tendência de ficarem ainda mais congestionadas após 2024. É incrível ver isso acontecer em tempo real, mas você não consegue se livrar da sensação de que está perdendo cada vez mais o controle da sua vida. A situação só tende a piorar. Por enquanto, vamos examinar o impacto que ter mais pessoas mais densamente agrupadas terá na frente ambiental. Para ter uma noção, podemos observar a situação da Flórida em 2040. Até aquele ano, o nível global do mar terá subido entre 7 polegadas em um cenário moderado e 16 polegadas em um cenário extremo. Isso representa uma potencial catástrofe para os habitantes das cidades litorâneas da Flórida. Pensacola, por exemplo, enfrenta uma chance de 17% de experimentar inundações anuais de 3 pés no cenário moderado, com a porcentagem subindo para 100% no cenário extremo. St. Petersburg e Fernandina Beach se saem ainda pior. O risco anual de inundação de 3 pés do primeiro varia de 19% a 100%, enquanto o do último está entre 20% e 100%. As taxas de mortalidade no estado também aumentarão, pois tanto o calor extremo quanto o frio afetam a população mais velha do estado. Atualmente, 25% da população da Flórida tem 65 anos ou mais, o que é maior do que a média geral dos Estados Unidos da América, sendo uma média de 16%. Até 2035, as mudanças climáticas causarão uma média anual de 1.000 mortes adicionais no cenário moderado, subindo para 1.400 por ano no cenário extremo. A irrigação da agricultura na Flórida também exigirá 3 bilhões e 700 milhões de galões de água anualmente em 2035, acima dos 3 bilhões e 200 milhões em 2015, em um momento em que as secas são mais frequentes e generalizadas. Mas pelo menos há um pequeno plus. As mudanças de temperatura na Flórida levarão a um aumento na produção de algodão e soja de cerca de 5% em 2035. Contudo, esse leve raio de esperança significa pouco para um estado que as mudanças climáticas provavelmente devastarão. E enquanto a Flórida oferece um dos exemplos mais extremos por ser um estado costeiro, o resto dos Estados Unidos da América sentirá a degradação ambiental. Tudo isso vai piorar também. Continue assistindo para ver em que como estarão os Estados Unidos da América se as mudanças climáticas continuarem no ritmo atual até 2050. Pode ser feito algo para impedir esse tipo de cenário? Os Estados Unidos da América certamente tentarão. Atualmente, o objetivo é atingir emissões líquidas zero até 2050, com 2030 e 2040, presenciando a implantação de tecnologias de zero carbono a uma taxa de 60 a 70 gigawatts por ano. Não atingirá zero líquido até 2040. O consumo de energia nos Estados Unidos da América
ultrapassou 3,6 milhões de gigawatts em 2020 e aumentará com o crescimento populacional. É um início que o Climate Action Tracker considera insuficiente. Segundo a organização, as políticas e ações climáticas dos Estados Unidos da América são inadequadas se comparadas a outras nações desenvolvidas, com financiamento criticamente insuficiente para atividades relacionadas ao clima. Então, os Estados Unidos da América estarão progredindo, mas terão ficado atrás de muitos outros países na frente ambiental até 2040. E como os floridianos poderão dizer até 2035, estará pagando um preço que só vai aumentar à medida que avançamos para 2050. Mudemos o foco novamente por um instante. Nós tocamos no crescimento da população americana. Então, como a demografia e a população do país mudarão entre 2030 e 2040? O número de pessoas com 65 anos ou mais nos Estados Unidos aumentará de 73 milhões e 100 mil para 80 milhões e 800 mil, sendo que este último número representa 22% da população. O número de aposentados na Flórida acima da média não será mais exceção, será o novo padrão americano. Esse aumento no número de idosos será inversamente correspondido por uma diminuição no crescimento populacional. A média de 2,3 milhões por ano vista até 2030 terá uma queda acentuada, com a população dos Estados Unidos da América crescendo apenas em média 1,8 milhões de pessoas por ano entre 2030 e 2040. Lembre-se que o Bureau do Censo prevê um crescimento populacional médio dessa quantidade entre 2017 e 2016. Isso implica que haverá mais reduções no crescimento conforme nos aproximamos de 2050. A migração internacional líquida superará os nascimentos como o principal motor de crescimento populacional dos Estados Unidos. Em 2030, 1 milhão de pessoas nascerão, contra 1 milhão e 100 mil pessoas que chegarão aos Estados Unidos da América vindas de outros países. Essa tendência persistirá pela próxima década e até 2040. Até 2040, apenas 45% dos 30 anos nos Estados Unidos serão pessoas brancas não hispânicas. Quanto tempo mais será, então, antes que a coleção de minorias da América se torne a maioria no país? Interessantemente, a demografia também estará mudando em termos de como você vive e qual religião você segue. No lado religioso, publicado pelo Projeto Global de Futuros Religiosos Pew Templeton, revela que a atual maioria cristã nos Estados Unidos ainda estará em vigor, mas estará caindo. Até 2040, 30% das pessoas com idade entre 30 e 44 se identificarão como não afiliadas a qualquer tipo de religião, quase o dobro dos 18%, que disseram o mesmo em 2010. Quanto a onde você está morando, as chances são de que você estará em uma grande área urbana como uma das megacidades emergentes. A Organização das Nações Unidas publicou dados sobre projetos de urbanização mundial em 2018, sugerindo que impressionantes 87% da população americana viverão em algum tipo de área urbana até 2040. De fato, isso está próximo do número atual, já que 82,66% dos americanos viviam em áreas urbanas em 2020. Contudo, há uma tendência de migração das áreas rurais para as cidades mais ricas, que deve persistir até 2050. Antes, citamos a chance das novas casas inteligentes que serão construídas entre 2030 e 2040 serem impressas em 3D. Mas o que isso significa para a indústria da construção? Na verdade, isso pode significar coisas boas, pelo menos do ponto de vista da indústria, pois o aumento da impressão 3D para casas pode levar a aumentos de produtividade que resultam na realização de previsões de que a construção global poderia ser uma indústria de 22 trilhões até 2040. Isso exigiria uma taxa de crescimento anual composta de 3,2%, no entanto, que está muito à frente do crescimento anual de 0,4% visto entre 2000 e 2022. Olhando para o mundo mais amplo do trabalho, a IA e a automação continuarão sua marcha imparável até 2040, eliminando milhões de empregos enquanto colocam muitos milhões mais em risco. As previsões variam dependendo da fonte, mas existem previsões de que 63 milhões de empregos serão perdidos globalmente para a automação até 2040,
com os setores mais atingidos incluindo agricultura e construção. Portanto, enquanto a indústria da construção estará em alta entre 2030 e 2040, isso virá ao custo das pessoas que são a base da indústria agora. Talvez alguém igual a você. Outras previsões oferecem ainda mais desespero e pessimismo, especialmente considerando que a IA explodiu em popularidade logo após a Forrester lançar seu relatório. Em março de 2023, a Goldman Sachs afirmou que cerca de 300 milhões de empregos globais poderiam ser perdidos para a crescente onda de IA até 2040, observando que a tecnologia lidará com cerca de 25% das tarefas de trabalho nos Estados Unidos da América. Mas nem todas as notícias são ruins. O surgimento da IA levará à criação de novos empregos, bem como aumentos de produtividade que resultam no aumento anual total do valor de bens e serviços ao redor do mundo em 7%. Permanecendo na frente de trabalho, o desemprego permanecerá estável em torno da marca de 4,5%, alcançada em 2030. Mas a desaceleração na demanda por trabalho devido à IA e à automação nos aproxima da estagnação salarial. O Escritório de Orçamento do Congresso afirma que o crescimento salarial iniciou uma queda em 2024, atingindo 4%, em comparação aos 4,3% de 2023. Até 2030, o crescimento terá desacelerado ainda mais, diminuindo para 2,7%. Outras mudanças são mais sociais. Em uma tendência que já estamos vendo em 2024, cada vez mais suas relações serão formadas online. Informações sobre você se tornarão uma moeda para grandes empresas online, que as usarão para fazer de tudo, desde combinar você com pessoas até anunciar produtos com base em cada pequena ação que você realiza. Quem sabe, todo o seu cérebro pode estar mapeado na internet se tecnocratas como Elon Musk conseguirem o que querem. Afinal, ele vem dizendo há anos que a humanidade precisa se fundir com as máquinas. Então, o período entre 2030 e 2040 é uma mistura. Sua vida terá mudado drasticamente, com casas inteligentes mais avançadas se tornando comuns e maior chance de você viver em uma área urbana. As velocidades da internet também serão extremamente rápidas. Contudo, a atual abordagem dos Estados Unidos da América para as questões climáticas levará o país a uma crise total, e aqueles incapazes de se adaptar à automação e à IA podem acabar sendo deixados para trás. Tudo isso nos leva ao período entre 2040 e 2050. Na frente tecnológica, você está fazendo cada vez menos por si mesmo. Você verá isso com os carros autônomos. A IDTech Chicks acredita que os carros autônomos já terão atingido o nível em que igualam ou superam os níveis de segurança humana, até o final de 2024. A partir daí, segue o crescimento constante e a adoção da tecnologia. Até 2046, haverá veículos para atender a demanda de mobilidade de 3 trilhões de milhas por ano dos Estados Unidos da América com carros autônomos, suprindo todas as necessidades de transporte global até 2050. Isso também trará benefícios na redução de acidentes, segundo a empresa. Esses carros registrarão menos de um acidente por ano. Além disso, quase tudo que você possui se conectará à nuvem e à internet até 2050. A tecnologia da internet das coisas, ou IoT, estará incorporada em 95% dos produtos eletrônicos. Não são apenas seus dispositivos que estão sendo conectados à nuvem. O seu próprio cérebro pode ser capaz de se conectar a um dispositivo a ponto de você conseguir se imergir completamente em uma realidade virtual a partir do seu sistema nervoso. Alguns, como o futurista Ray Kurzweil, até preveem que seremos capazes de nos carregar tão completamente para a nuvem que a IA será capaz de nos reencarnar como seres digitais após a nossa morte. Isso pode parecer um pouco utópico, especialmente porque Kurzweil prevê que isso poderia ser uma possibilidade até 2050, mas vale a pena notar que 86% das previsões dos futuristas se tornaram realidade. Falando em se afastar do mundo real, o turismo espacial também será viável, graças aos esforços de empresas como SpaceX e Blue Origin. Mas não encomende seu traje espacial ainda. Em 2050, o preço médio de uma viagem será em torno de 132 milhões de dólares. O
espaço se tornará um playground para os ricos. Não é surpresa que muitos tentarão fugir para o espaço ou a realidade virtual. Os Estados Unidos da América estarão passando por um pesadelo climatológico quando chegar o ano de 2050. Vamos dar as más notícias primeiro. Vastas áreas dos Estados Unidos da América estarão submersas até 2050. Em 2020, o Climate Central lançou um mapa interativo mostrando o que as comunidades costeiras terão que suportar como resultado do aumento do nível do mar se a crise climática continuar sem controle. Inundações regulares ocorrerão em todas as regiões costeiras, com Atlantic City em Nova Jersey e Ocean City em Delaware entre as centenas de comunidades afetadas. Fica pior. Até 2050, segmentos inteiros das cidades costeiras da América estarão abaixo do nível de inundação de 100 anos, essencialmente colocando-os debaixo d'água no pior cenário. Podemos perder locais como o aeroporto de Newark, Flushing Meadows e muitas regiões costeiras. A Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço diz que o aumento médio do nível do mar terá atingido a marca de 1 pé até 2050. Contudo, nem tudo são más notícias. 2050 também marcará o ano em que os Estados Unidos da América atingirá emissões líquidas zero de carbono, embora possa ser muito pouco e tarde demais. No que diz respeito à população e demografia, os Estados Unidos da América terão continuado sua marcha em direção à velhice. Até 2050, 85,7 milhões de pessoas terão mais de 65 anos. Embora isso ainda represente 22% da população, a mesma taxa vista entre 2030 e 2040 faz parte de uma tendência ascendente que eleva a porcentagem para 23% até 2060. A tendência para a migração internacional líquida se tornar o principal motor do crescimento populacional também continua. Até 2040, 1,1 dos 1,7 milhões de novas pessoas adicionadas aos Estados Unidos da América. Até 2050, haverá 1,1 milhão de imigrantes versus um aumento natural de 400 mil. Quanto a aumentos, o crescimento populacional da América terá reduzido muito até 2050. Vai estabilizar em uma taxa de 1,5 milhões de pessoas por ano entre 2040 e 2060, uma forte diminuição da média de 2,3 milhões por ano vista entre 2020 e 2030. E você se lembra que mencionamos que há uma chance de as minorias da América realmente se tornarem a maioria no país? Isso acontece em 2045, de acordo com as projeções do censo, o que terá um impacto óbvio na cultura americana. Voltando para a população como um todo, também estaremos todos um pouco mais rechonchudos do que éramos no passado. De acordo com um estudo de pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology e Harvard, usando modelos avançados que tratam a obesidade como uma doença infecciosa, a equipe prevê que a taxa de obesidade americana em adultos será de 42% até 2050, o que significa um aumento de 8% em relação à taxa em 2010. Pior ainda, este é o melhor cenário baseado em dados de 2010. É muito possível que ainda mais da América estará mais gorda. Isso não deve ser uma grande surpresa, considerando que criamos um mundo para nós mesmos no qual automatizamos tanto do que costumávamos fazer. Esse é um mundo que muitos americanos creem estar se aproximando. Em dezembro de 2018, a Pew Research descobriu que 82% dos adultos americanos acreditam que computadores e robôs, provavelmente ou definitivamente, farão a maioria do trabalho atualmente feito por humanos em 2050. A maioria também está preocupada com isso. 76% das pessoas acreditam que a diferença entre ricos e pobres aumentará, como resultado deste aumento na automação, contra 33% que acreditam que a nova economia automatizada criará novos empregos melhores remunerados para os humanos. E assim chegamos à nossa última pergunta. Como será o mundo para a pessoa média em 2050? Haverá vários pontos positivos. A saúde terá avançado muito, permitindo que médicos direcionem cadeias específicas de ácido desoxirribonucleico para combater doenças. Você também viverá uma vida muito mais inteligente em casa, com internet ultra rápida, uma casa adaptável conforme suas instruções e acesso à realidade virtual. Todo o seu ser pode ser carregado para a nuvem, possibilitando a reencarnação baseada em IA.
Se isso é bom ou ruim, fica a seu critério. Mas você estará fazendo menos. Seu carro se dirigirá sozinho e sua casa dirá como você se sente. E quanto ao trabalho, você pode nem ter um emprego. A menos que você tenha se reciclado para trabalhar nas crescentes indústrias de IA e automação, pode estar enfrentando um mundo com poucos empregos disponíveis. E quanto ao que está acontecendo com o clima, quanto menos se falar sobre isso, melhor. Mas o que você acha? Você está animado com o que 2050 reserva para você e sua família? Ou você está preocupado com o que o futuro trará? Conte-nos tudo sobre isso nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir e cuide-se por aí.